Vocês... Calisto, sou cirurgiã dentista aqui na cidade de São Paulo e consultora de bem-estar do Terra há 1 ano e 4 meses. Tudo bem o som assim? Vocês estão conseguindo me ouvir? Posso continuar? Tá, joia. Como que faço aqui para passar, querido? Bom, todos nós desejamos ter mais saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida. Foi por isso que nós trouxemos, né, para o nosso convívio os óleos essenciais. Nós estamos em busca de ter uma vida mais saudável. E, para isso, nós temos esse aparelho. É sobre isso que nós vamos estar falando aí. Os óleos essenciais ajudam muito na nossa caminhada, e esse aparelho vem aliar o uso dos óleos essenciais nessa missão tão bonita chamada do Terra. Que legal! Então, nós sabemos que hoje nós temos um avanço tecnológico muito grande, né? Nós temos aí o Apple Watch, quem diria, né, que um relógio consegue monitorar o nosso sono, um relógio consegue aferir a nossa pressão arterial sem que a gente precise ir até uma farmácia, né, para estar medindo, aferindo aí a nossa pressão arterial. Então, um simples relógio, hoje em dia, ele consegue ver os nossos batimentos cardíacos, o nosso estresse, se a gente dormiu bem ou não. Tudo isso a esse incrível avanço tecnológico. Na odontologia, né, na área em que eu atuo, nós temos também, aqui só, desculpa, gente, só essa partezinha, puder subir, por favor. Nós temos o scanner intraoral, que hoje nós praticamente não moldamos mais a boca com aquela massa, né, que muitas vezes dá ânsia de vômito. Nós temos um aparelho, um scanner, na clínica nós usamos um scanner chamado Aitero 5D, onde nós conseguimos fazer a pesquisa de cáries ocultas, cáries difíceis de serem identificadas, e nós conseguimos mapear a boca de uma forma muito precisa, sem nenhuma alteração, sem nenhuma distorção. Então, todo esse avanço tecnológico é incrível, assim, para nós. E isso acontece em várias áreas, e na aromaterapia não poderia ser diferente. Então, o Zaito Balance é um aparelho de biocomunicação. Ele foi inventado por esse americano, esse senhor aí da foto, chamado Dr. Van Cook, e ele é um aparelho que ele foi regulamentado pelo FDA, que é tipo uma Anvisa, né, nos Estados Unidos, e o aparelho de biocomunicação, o que que é? É tudo que comunica o meio externo ao meio interno. Por exemplo, a acupuntura. Apesar do Balance, do Zaito Balance ser um aparelho atual, a biocomunicação, ela é muito antiga. Então, a acupuntura, por exemplo, ela... Carmen, só um pouquinho. Pessoal, tem muita gente com o áudio aberto e daí atrapalha da interferência. Por favor, controlem os áudios de vocês. Depois, no final, a gente vai poder abrir, vai poder perguntar, vai poder conversar, tá? Só cuidem os áudios de vocês agora abertos. Quando vocês entram, já logo fechem o áudio, por favor. Obrigada, Carmen. Imagina. Então, a biocomunicação, como eu estava dizendo, é tudo que comunica o meio externo ao meio interno. A acupuntura é um exemplo. Ela é praticada há mais de 6.000 anos antes de Cristo, e apesar do Zaito ser um aparelho extremamente atual e inovador, a biocomunicação não. Os nossos antepassados já usavam a biocomunicação como terapia. Uma múmia chamada Otzi, ela foi achada nos Alpes. Essa múmia, ela tinha 61 tatuagens em pontos estratégicos da acupuntura. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Pode passar.
E como que o Zaito, como é esse aparelho? Só complicado aqui. Só um minuto, por favor. Desculpa, gente. Então, o Zaito Balance é um software ligado a uma handle cradle. É um console de mão, ou uma mãozinha. Deixa eu pegar aqui para vocês. Não dá para ver? Não dá aqui para vocês verem, mas eu já vou mostrando. Essa mãozinha, ela permite a análise das reações das nossas células a estímulos elétricos. É a chamada GSR, Galvanic Skin Response. Em inglês, é a resposta galvânica da pele. Para vocês entenderem, é como se fosse a mesma ideia do polígrafo, ou aquele aparelho que detecta mentiras. E até a tecnologia também do Apple Watch é semelhante. Então, ele envia um estímulo elétrico e, através da chamada corrente galvânica, ele consegue fazer uma varredura no nosso organismo, mostrando tudo o que está em desequilíbrio. Ele consegue fazer a leitura de 198 biomarcadores na mulher e 197 biomarcadores no homem, divididos em 4 sistemas do nosso corpo. Sistema de desintoxicação, sistema hormonal endócrino, sistema gastrointestinal, sistema imunológico, dieta e nutrição, as categorias de bem-estar, inflamação, sono, hidratação, estresse mental e emocional, estresse tóxico. O que eu quero dizer com isso? Que tudo está interligado. As nossas emoções afetam diretamente os nossos sistemas. E esse aparelho, ele consegue medir o que está em desequilíbrio, o que não está ok, o que está realmente causando algo agressivo para os nossos sistemas. É engraçado que, há um tempo atrás, uma amiga minha, ela ofereceu os óleos essenciais para um moço e ele disse, não, eu não preciso dos óleos essenciais, eu sou perfeito. Então, a gente riu bastante, né? Porque, assim, eu acho difícil hoje alguém ser perfeito, tomara, né? Mas quando você se depara com um aparelho que escaneia o teu corpo, escaneia as tuas células, indica tudo que não está bem, você com certeza se assusta e você se atenta. Nossa, preciso realmente ver aí, né, que atitudes eu estou tomando para deixar o meu corpo dessa forma. Pronto, só um pouquinho, que agora acho que é o vídeo. É isso? Bom, em outras palavras, o que o Zaito faz? O Zaito, ele faz perguntas ao nosso organismo, como se fosse um questionário biológico. E após mapear, ele apresenta sugestões para reequilibrar o nosso organismo, indicando quais os óleos específicos para aqueles problemas. Ele não indica só os óleos corretos para o problema, ele indica também suplementos, vitaminas e as terapias alternativas que são necessárias. Inclusive, quando a pessoa está com um desequilíbrio emocional muito grande, ele vai apresentar lá também o equilíbrio emocional, ele sugere que você procure aí um psicólogo para sessões de psicoterapia, ele consegue te orientar, olha, estamos mapeando aqui, então estamos vendo que o corpo está com muitos pontos negativos e para que você alcance todo esse equilíbrio entre saúde emocional, saúde física, você vai precisar tomar algumas atitudes. Então, os óleos essenciais são esses mais indicados para o seu problema, as vitaminas, né, os aminoácidos, minerais aí que você realmente não está comendo de uma forma adequada, são esses, e as terapias são essas. O Zaito, ele consegue mapear o teu corpo e te dar essas respostas e o que você deve fazer para ficar bem. Então, perguntas, como é que está a sua nutrição? É isso que ele vai lá nas suas células e fala, e aí, célula, como é que está a nutrição da Dani? A Dani está comendo bem? Será que está tudo certo aí com ela? A Dani está fazendo atividade física? A Dani está se estressando demais?
quais são as coisas, né, os agentes tóxicos, as emoções negativas que a Dani está tendo para que ela fique tão estressada. E quais sistemas esse estresse está, quais sistemas estão sofrendo com tudo isso que a Dani está passando. E o que pode estar contaminando a Dani, né? Ela está fazendo uso, assim, de muitos produtos, muita maquiagem, com muitos poluentes, com muitos disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos é aquilo que altera os nossos hormônios, né? Então, muitas vezes, está embutido lá no filtro solar. Então, tudo isso, o Zaito vai estar entregando para nós essas informações. Então, os benefícios. Ele pode nos ajudar muito na aromaterapia, né, na indicação dos óleos essenciais. Porque quando a gente indica os óleos essenciais, nós contamos com o conhecimento, né, durante esse tempo aí que nós somos consultores, nós aprendemos qual, né, qual problema é mais indicado um óleo essencial. E todo esse conhecimento, e nós contamos também com as respostas, com a anamnese do nosso paciente ou do nosso interagente. Anamnese são aquelas perguntas que o nosso médico, quando a gente chega, ele pergunta, né? Você tem dormido bem? As perguntas que nós também fazemos para indicar os óleos essenciais como consultores. Mas muitas vezes nós temos que concordar que o nosso paciente ele não se sente tão à vontade de responder tudo isso para nós. Ele acabou, às vezes, de nos conhecer, ele, né, fica um pouco sem graça de dizer, olha, eu estou passando por uma tristeza estranha, eu estou deprimido, ou eu me sinto desanimado. Às vezes isso soa como uma fraqueza para alguns, né? E muitas vezes ele não consegue se abrir com você para te relatar tudo isso. Então, o Zaito, ele pode revelar tudo que está oculto, tanto nas questões físicas e como também nas questões emocionais. Então, os relatórios Zaito, eles sugerem as terapias, inclusive indicando os óleos essenciais certos para trazer a pessoa de volta para o equilíbrio. Eu achei realmente isso maravilhoso. Eu vou estar mostrando um vídeo, tá? Que tudo isso que eu disse vai fazer mais sentido para vocês. Você já preencheu um questionário no consultório do seu médico? Esta é a maneira comum de coletar informações únicas sobre você. Você pode pensar na varredura Zaito como um questionário de saúde. Só que, em vez de responder a essas perguntas no papel, as respostas são coletadas a partir de seu corpo. Veja como funciona. O software Zaito apresenta vários itens virtuais que podem ser considerados como perguntas em um questionário. Esses itens virtuais são representações digitais de biomarcadores, como sistemas corporais e emoções, bem como itens de equilíbrio, como suplementos nutricionais e óleos essenciais. Durante o processo de varredura, o dispositivo de mão Zaito mede mudanças muito sutis nas propriedades elétricas de sua pele, conforme cada item virtual é introduzido. Essas alterações, conhecidas como resposta galvânica da pele, ou GSR, são analisadas por meio do algoritmo proprietário da Zaito. Após a varredura, suas respostas são exibidas no relatório Zaito. Os relatórios de varredura Zaito são projetados para ajudar você e seu médico a examinar o bem-estar a partir de 3 perspectivas principais: energética, funcional e emocional. Chamamos isso de tríade de bem-estar Zaito, porque cada área depende da outra para apoiar e manter o bem-estar geral. É por isso que é importante observar como cada uma das suas respostas se relaciona e interage com essas 3 áreas. Assim como um questionário, a varredura Zaito visa fornecer informações e não constitui um diagnóstico médico. E os balanceadores não são tratamentos médicos. Em vez disso, os relatórios Zaito permitem que você veja quais áreas podem se beneficiar mais com o suporte e atenção e quais balanceadores podem ser mais apropriados. Com a visão holística das propriedades energéticas únicas do seu corpo, você pode tomar decisões de bem-estar personalizadas regularmente. Como suas respostas a qualquer questionário podem mudar com o tempo, você vai querer fazer uma nova varredura regularmente para avaliar sua coerência biológica atual. Combinado com a orientação
informação e experiência do seu consultor de bem-estar, a varredura Zaito ajuda você a se concentrar nas prioridades mais relevantes do seu corpo e a considerar suas respostas de uma perspectiva holística. Ao se esforçar para melhorar sua saúde e bem-estar usando essas informações individualizadas, você descobrirá novas maneiras de alcançar melhor o bem-estar em sua vida. Pessoal, vocês conseguiram ver a mãozinha? Vocês chegaram a ver um aparelhinho, parece uma mãozinha mecânica? Estão conseguindo entender? Aqui tá. Eu vou pegar o meu aqui também. Ah, não, a Elise já está pegando o dela, Elise? Senão eu já pego o meu aqui também, a gente pode colocar bem na tela, né? Sim. Olha lá, a Elise já pegou, nem vou pegar o meu. Legal. Então, essa mãozinha aí, pessoal, a gente, né, através do software, do programa que você instala no computador, o teu paciente, ele vai colocar a mão sobre essa mãozinha, aguardar alguns minutos, às vezes leva 10 minutos, às vezes um pouquinho mais, e o sistema Zaito vai fazer uma varredura. Entre outras palavras, ele vai ler as tuas células. Até aqui tudo bem, dá para entender certinho que é um aparelho tecnológico que consegue aí dar respostas que muitas vezes nós não conseguimos ver. Tudo certo? Podemos continuar com alguns exemplos? Perfeito, podemos continuar. Certo. Bom, eu vou falar, né, do exemplo 1 de uma pessoa que foi escaneada por nós. É uma paciente do sexo feminino, 58 anos, passando por um período difícil no relacionamento com a mãe e o trabalho. Então, aqui nós vemos o primeiro relatório dessa paciente. Nós vimos aqui que ela tem 143 biomarcadores fora do intervalo. São esses pontos vermelhos. Esses pontos significam que ela não está bem nesses biomarcadores. E a gente teve também alguns menos, né? Bem menos biomarcadores bons, mas nós tivemos. E dentro do intervalo são esses pontos verdes, tá? Então, quando nós conversamos com essa paciente, nós ficamos um pouco assustados. Nós vimos que os estressores de vários sistemas dessa senhora era a raiva. Então, a raiva estava prejudicando muito essa senhora. E nós fomos conversar com ela sobre o que estava acontecendo, né? Se ela sabia mesmo, será que ela sabe que ela está com tanta raiva assim? E numa conversa ela acabou dizendo que estava passando por um problema muito grande com a mãe. Na verdade, a mãe, desde adolescente, ela tem bastante raiva da mãe, porque primeiro que ela soube que a mãe queria ter abortado, né? Não desejou, ela não era desejada, e que aos 12 anos ela teve algumas cáries nos dentes da frente, e o dentista ele sugeriu que ela fizesse o tratamento, porque eram pequenas cáries, não eram cáries grandes, mas a mãe disse, não, eu quero que extraia os 4 dentes da frente dela. Não colocou nada para repor, não quis. A sugestão do dentista, então, era colocar uma prótese, e ela disse que a mãe até teria condição, mas a mãe não quis pôr essa prótese, e ela se escondeu por 4 anos. Ela só ia à escola, sofria bullying, e até 16 anos até ela conseguir trabalho e dinheiro para realmente fazer essa prótese. Uma história bem triste, e hoje ela, infelizmente, ela ainda tem que cuidar da mãe com mais idade e que continua passando muita raiva nela. E junto a toda essa situação da mãe, ela estava tendo muitos problemas no trabalho e realmente ela estava esgotada e com raiva, muita raiva também no trabalho. Então, o estressor principal aqui é a raiva. Então, quando a gente mostra um relatório desse para um paciente, claro que nós vamos entrar
com os óleos essenciais certos, né? Para que tudo isso a gente consiga ajudar essa pessoa. Mas é muito bom ela ter a consciência de que um sentimento nocivo, assim, pode causar sérios desajustes aí na nossa parte física, trazer doenças para nós. Vou clicar. Então, aqui, só puxar aqui, por favor. Então, aqui, a sugestão, né, dos olhos para essa senhora é dos 143 biomarcadores que não estão bons, que estão fora do intervalo, indicado o Lemon, o TIR, do kit emocional, e o cilantro, que é o coentro, tá? Então, o Lemon, aqui, ele já diz quantos biomarcadores ele vai levar para o ideal. Então, dos 143 biomarcadores que não estão bons, que estão fora do intervalo, 47, o Lemon já vai dar conta, tá? O TIR vai levar 22 biomarcadores para dentro do intervalo. E o cilantro vai trazer mais 17. Aqui ele dá a sugestão dos principais óleos. A pessoa não é obrigada a comprar todos os óleos, né? Adquirir todos os óleos para o protocolo dela. Então, aqui ele dá os principais. Claro que o ideal é a pessoa adquirir, né, o protocolo completo. O exemplo número 2 é um adolescente de 15 anos do sexo masculino. Então, na primeira leitura dele, que foi no dia 26 de setembro, ele apresentava esse relatório. O Zaido nos deu esse mapa do que estava acontecendo no corpo dele. Então, aqui nós vemos 119 biomarcadores, que são os pontos vermelhos, fora do intervalo, e 78, que são os pontos verdes, que seria o ideal. Então, ele tem mais desajustes, né, do que coisas em equilíbrio, do que biomarcadores em equilíbrio. E aí, a sugestão foi o óleo Lemon para esse paciente. Então, dos 119 biomarcadores que estão fora do intervalo, o Lemon já vai consertar 39. E o Juniper Berry, 38. E o Smart Sasse, 14. Aqui, a gente não tinha ainda configurado o nosso aparelho no Brasil, então ele acabou dando o sistema americano. Então, ele sugeriu aqui a bala metabólica, né, do Smart Sasse, que é vendido nos Estados Unidos, mas nós indicamos o óleo mesmo, né, do Smart Sasse. Então, aí dá para vocês verem que com 3 óleos, a gente já corrige bastante biomarcadores em desajustes. Por favor, só um minuto, por favor, desculpa. Então, os óleos são indicados por coerência biológica, assim, o que mais está crítico. Então, os principais óleos estão aqui. Biomarcadores, e no dia 23 de outubro, depois que ele usou os óleos, ele retornou e foi escaneado novamente. E aí nós já vemos aqui uma mudança, né? Nós vimos que de 119, que estava bem ruim, caiu para 51, usando os óleos sugeridos pelo sistema Zaido. Então, uma redução grande, né, de 119 para 151. Nós ficamos bem felizes com esse resultado. Então, aqui, no dia 26 de setembro, a gente vai mostrar como que o Zaido mostrou os sistemas do corpo dele. Então, aqui, a gente olha sempre, quando vem o relatório, a parte mais crítica do paciente. O que mais nos chama atenção é essa parte do sistema imune e sono. Então, dá para ver aqui que estava
só enxergar aqui certinho o resultado. 304, né, uma marca muito grande, e o sono também 335. E aí, usando os óleos essenciais, no dia 23 de outubro, olha o que a gente vê. Que houve uma melhora em quase tudo. E o sistema imune, que realmente chamou a nossa atenção, que estava 304, ele ainda aparece em vermelho, um pouquinho, né, fora do ideal, que a linha vermelha, esse risquinho menor, seria ali tudo que é perto ali, a gente tem que ir para trás dessa linha. Então, o sistema imune, ele baixou de 304 para 95,44. Então, é algo assim, que houve uma melhora muito grande. E o sono dele, que estava 335, agora está 56. Então, tudo isso aqui a gente mostra para nós uma melhora nos sistemas e também no estilo de vida desse paciente. Aqui. O sistema gastrointestinal desse paciente, quando veio o relatório desse sistema, nós ficamos bem assustados. Então, nós vemos aqui que as bactérias probióticas estavam com uma marca muito alta. E, em segundo lugar, estava a membrana intestinal, que estava 352. E aí a gente foi, né, perguntando para esse paciente, e a gente viu que o intestino dele estava com problema, né? As bactérias probióticas o que deixam o intestino saudável. Ele disse que ele era constipado e que ele não ia ao banheiro já fazia uma semana. Então, os óleos, né, sugeridos estão aqui. Para o sistema gastrointestinal, ele usou esses óleos. E aí, no dia 23 de outubro, o que a gente vê? Uma melhora muito grande. Aqui, esses vários itens, eles não aparecem mais na leitura de outubro. Tem alguns pontos, né, que nós agora vamos modular, né, mas o problema da bactéria e da mucosa intestinal ali já não aparece mais. Quando não aparece, significa que está ok, entrou em equilíbrio. Em segundo lugar, pasmem vocês, eram os açúcares artificiais e os adoçantes. Então, vamos explicar aqui o que é o triptofano. O triptofano é um aminoácido, ele é importantíssimo para a síntese de um hormônio do bem-estar, de um neurotransmissor chamado serotonina. Não sei se vocês já ouviram falar, a serotonina, ela é extremamente importante para o nosso bem-estar, para que evite a depressão. Então, o triptofano ali está indicando o quê? E se o triptofano está em desordem, esse paciente tem problema na produção da serotonina, desse hormônio do bem-estar. E tem mais uma coisa. Então, o triptofano, ele fabrica, ele sintetiza a serotonina, e a serotonina, ela é precursora de um outro hormônio chamado melatonina. E esse hormônio, melatonina, é o hormônio do quê? Do sono. Então, vocês já tinham ouvido falar que um problema intestinal causaria insônia? Então, causa, né? Então, aqui, o estressor do sono foi um problema no intestino. Foi indicado para esse paciente as cápsulas, né, de Serenity, mas como eu falei para vocês, ainda não estava adequado aqui para o Brasil, a gente acabou indicando o Serenity, né, para inalação e a sola dos pés, e nós tivemos o quê? Com o intestino assim, com tanta agressão, nós tivemos que orientar também o paciente sobre
o hábito alimentar, né? E o que aconteceu? Esse paciente se assustou tanto com esse número que ele suspendeu o açúcar. Ele, até o rótulo, ele começou a olhar dos produtos industrializados. Então, tudo que tinha lá, acho que é um nome chamado corante caramelo, que significa açúcar, ou mesmo a palavra açúcar ali nos ingredientes dos industrializados, ele cortou, ele foi radical. E olha só o que aconteceu no dia 23 de outubro. Mais uma vez, desapareceu aquele problema que mais estava nos preocupando na leitura de outubro. Dieta e nutrição também, o estressor também que apareceu nesse paciente foi o açúcar artificial, né, e os adoçantes, a bactéria probiótica também, em segundo lugar, afetando, então as escolhas que esse paciente, né, fazia, afetava muito a parte nutricional dele. Então, tem uma marca muito grande. E, na segunda leitura, o que ele fazia, gente? Eu esqueci de dizer. Esse paciente, ele ingeria muito os refrigerantes zero, aqueles que a gente acha, né, que estou me sentindo menos culpado e não ingeriu açúcar. Mas o Zaito conseguiu identificar o que a gente, né, tenta, às vezes, até nos enganar. Então, ele suspendeu também a ingestão aí do açúcar em geral e, inclusive, dos refrigerantes light, né, o zero açúcar, tá? E, então, o que aconteceu na leitura de outubro? Onde estão os estressores? Com essa decisão dele ter parado de ingerir açúcar e tomando os óleos essenciais, certo? No caso, foi o Smart Sasse, o que aconteceu? Zerou. Esse estressor não existe mais. Então, os benefícios, né, do aparelho Zaito, o que eu achei, né, do aparelho Zaito? Bom, gente, primeiro a credibilidade, né? Você consegue ali escancarar na frente do teu paciente um relatório da vida dele por dentro. Como é que esse paciente, como é que esse interagente está por dentro. Detalhes, coisas, muitas vezes, que a gente acha que não vai afetar tanto a nossa saúde. Né? O meu mapeamento deu um veneno, né? É o glifosato. Eu não vou falar aqui o nome comercial desse veneno, que ele é um herbicida. Eu vivi em fazendas, né, quando eu era criança, e por um momento eu achei que fosse a lavoura, né, que o papai. Mas aí eu comecei a pensar, falei, nossa, mas né, tantos anos depois, e eu comecei a prestar atenção em mim. O que eu como diferente da minha família? A única coisa que aqui na minha casa eu me alimento diferente são os chás. E eu compro chás a granel, na zona cerealista aqui em São Paulo. Então, chá de cavalinha, eu comecei a pensar, eu vou repetir, eu tive esse insight, né, esses dias, eu falei, meu Deus, mas será que é isso? Eu vou interromper o uso de todos os chás, desses chás a granel, e eu vou realmente fazer uma nova leitura do Zaito para ver se esse glifosato diminuiu. Me preocupou bastante. Uma outra coisa que me preocupou no meu relatório é a presença de metal pesado. Então, o metal pesado presente no mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, e vocês sabem que nós, os dentistas mais antigos, nós fizemos muito aquelas restaurações prateadas, que são os amálgamas, né? E hoje, antigamente, a gente não tinha todo esse conhecimento, e hoje eu sei que o amálgama é extremamente tóxico devido ao mercúrio. Ele consegue deteriorar neurônios, né? Algo que, para mim, me chocou muito, porque eu fiz muito amálgama na minha vida. Então, tudo isso, gente, foi um alerta, né? Para a gente olhar o que eu estou fazendo
que estou me deixando assim, de uma maneira não tão saudável. As minhas escolhas têm refletido, e às vezes não é nem escolha, né? Você não sabe. Às vezes você compra uma água sanitária para a tua casa, você lava o teu banheiro, você acha que ele ficou impecável, mas e o ponto de cloro que pela pele conseguiu, né, penetrar, que você inalou? Isso faz muito mal. E tudo isso o relatório Zaito ele consegue estar te mostrando, tá? Então ele vai te fazer um profissional com mais credibilidade. Ele vai te fazer um consultor de bem-estar muito mais poderoso e assertivo quando você dá os olhos certos para um paciente e ele volta depois feliz. A gente já vive essa alegria, né? Quando a gente, baseado ali na anamnese, a gente já vê tantas coisas que a gente já colheu falando dos óleos essenciais, mas com o aparelho Zaito isso é muito mais certeiro, é muito mais assertivo, né? E você vai ter mais segurança na indicação dos óleos, vai facilitar o teu acompanhamento, porque ele registra o primeiro dia, depois o segundo, você pode fazer isso a cada mês ou a cada 3 meses, você vai conseguir ali ter o relatório do progresso do bem-estar do seu paciente. E também, claro, a possibilidade de aumento de renda, uma vez que com o aparelho Zaito você vai estar cobrando para estar fazendo esse escaneamento, e a gente espera que realmente os consultores consigam, né, fazer muito mais cadastros, apresentando aí os óleos corretos através do aparelho Zaito. Bom, não tem como a gente falar sobre, né, o aparelho Zaito sem a gente falar da epigenética. Eu estou encerrando, aqui é bem rápido, tá? Bom, epigenética é a ciência que ela busca compreender as mudanças reversíveis na expressão dos nossos genes, da nossa genética. Então, o que quer dizer isso? Antigamente, os estudos achavam que tudo que nós recebíamos, as nossas células, os nossos órgãos, eles estavam propensos a ter as mesmas doenças dos nossos pais, dos nossos antepassados. Hoje em dia, graças a Deus, não. Isso está sendo provado, as escolhas que nós fazemos refletem diretamente nas nossas células. Então, por exemplo, a nossa célula, a gente pode dar uma boa nutrição para ela, ou você pode realmente contaminá-la, dependendo do que a gente fizer, a gente escolher, essa célula ela vai estar bem ou não vai estar. Ela vai estar saudável ou ela vai caminhar para uma doença. Então, nós sabemos que a molécula do óleo essencial, ela é minúscula, e ela consegue penetrar a membrana biolipídica da célula. E o que ele faz? Ele consegue entrar e consegue oxigenar a nossa célula. Então, nós já estamos fazendo um bem enorme para as nossas células quando a gente usa os óleos essenciais. Mas nós precisamos também tomar cuidado com os estressores químicos, com escolhas não tão saudáveis. O fumo, uso indiscriminado de cosméticos, muitas vezes, né, como eu falei, os produtos químicos, a maquiagem, até o filtro solar, são disruptores endócrinos. Eles conseguem também causar alterações ruins nessas células. E o perigo é essa nossa célula, quando ela está estragada, ela está danificada, ela não sofrer aquele suicídio, né, chamado apoptose. Ela continuar viva, ela estar com defeito e ela replicar outras células com defeito. Isso significa doenças. Então, acho muito importante com o Zaito, além dos óleos essenciais, de suma importância para que a gente tenha saúde, bem-estar, deixar as nossas células oxigenadas, é também uma conscientização das escolhas do que nós fazemos, dos nossos hábitos e o meio em que a gente vive. Gente, muito obrigada, espero aí que as dúvidas, né, se forem surgindo, espero ter passado para vocês sobre um aparelho aí que possa ajudá-los bastante na caminhada com os óleos essenciais. Meu Deus,